Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Voltamos à ativa, né? Obrigado. Voltamos à ativa, estamos aqui para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para vivermos tempos maravilhosos, né? Tempos de bênçãos, de vitórias, e nós temos recebido do Senhor milagres, grandes coisas do Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Depois de uns dias, né? A Helenice fez a cirurgia, eu fiz a cirurgia, meu irmão veio me visitar, aí ficou doente, e minha irmã que veio para cuidar de um, cuidou de dois, depois de três. O pastor quase chamou o fiscal para ir lá em casa, que estava se transformando num asilo, né? De velhinhos doentes. Eu, minha irmã, meu irmão, minha esposa, não que estivéssemos doentes, né? Mas já estamos sarados, né? O Senhor tem cuidado e o Senhor preparou. Como Deus é maravilhoso, irmãos. A gente vinha há um tempo, né, querendo uma cirurgia, precisando de uma cirurgia, a Helenice precisando. E quando a minha irmã se propôs a vir cuidar de mim, Deus preparou para ela cuidar de todos, né? De todos. Então, às vezes a gente acha que um problema é um problema, mas não é. O problema é a solução. Deus prepara na hora alguma situação que parece que é difícil, mas é para que nós sejamos abençoados, amém? E nós fomos abençoados pela vida da minha irmã, através, né, de tudo que aconteceu, mas estamos aqui, amém? Para adorar, para louvar ao Senhor junto com os irmãos. E eu quero ler esse versículo, né? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão fez o quê? Preparou para quê? Para que nós andássemos nela. E quando eu li esse versículo, né? E aí você tem de ler o capítulo, né, todo, para saber qual que é, né, o assunto ali. E o assunto, irmãos, é misericórdia, graça, salvação, perdão, e nós entramos com os nossos pecados. Nós entramos na história com os nossos pecados, vencedores de nada. Nós éramos o quê? Gentios. Vamos ler o versículo 11. De Efésios 2 mesmo, versículo 11 e 12, diz assim: portanto, lembrai-vos. Aqui diz assim: portanto, faça o quê? Lembrai-vos. Olha para seu irmão e diga: lembra onde você estava, de onde você veio, quem você era. O assunto aqui é mais sério do que a gente pensa, né? A gente quer andar nas boas obras, mas aqui diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da Eclésia de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É interessante, né? Que aqui Deus, Ele tira toda a nossa roupa de santidade. Ele mostra quem nós somos na realidade, sem Deus. Aqui, esse capítulo todo fala sobre a salvação.
que no versículo 1 diz que nos vivificou, estando nós, o que? Alguém lembra? Mortos nos nossos delitos e pecados. Deus olhou para nós, no versículo 2, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos lá também. Quando você sai aqui e olha e vê um bêbado, era um de nós. Quando vê quando vê um drogado, era um de nós. Mas Deus, com o seu grande amor, com que nos amou, olhou para nós e disse: eu vou te salvar. E para isso Ele fez algo, Ele enviou pessoas. Aqui diz que no outro tempo, volta ao versículo 9, né? Fomos criados em Cristo para as boas obras, o qual Deus de antemão preparou para nós. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, isso aqui, irmão, se refere à missão, a missionários. Hoje a gente não ouve falar muito de missão, né? Tem as missões Portas Abertas e outras, tem centenas de missões, né? Mas não é muito divulgado como antigamente. Eu lembro que antigamente, pastor, era todo mês, toda semana a gente ouvia em tal igreja tem um congresso missionário, tem um missionário pregando, e aquilo agitava o povo, ginásios de esporte eram lotados, igrejas pequenas, grandes. Porque havia um entendimento de que Deus nos chamou para uma missão. E eu fiquei pensando, como que chegou aqui, diz que Deus de antemão fez isso. E eu fiquei pensando no Antigo Testamento, que nós também podemos ver homens missionários no Antigo Testamento. A gente acha que é só hoje, da época de hoje, mas pegando a grosso modo, aí eu fiquei pensando em alguns, e a Bíblia está cheia. Cada obreiro, cada missionário, cada profeta, cada sacerdote foi um missionário. E eu fiquei pensando, lembrando de Abraão. Na época de Abraão, irmãos, a terra estava um alvoroço. Tempos atrás, os homens que tinham uma só língua, começaram a edificar o quê? A Torre de Babel. E Deus viu que os homens, a ciência havia se multiplicado grandissimamente. A gente vê essas esfinges, essas coisas, né, essas pirâmides, tudo, irmãos, foi construído pelos homens, não foram ETs não que vieram. Foi a sabedoria do homem de milhares de anos atrás. A ciência havia se multiplicado, mas o homem também havia se corrompido. Parece que é hoje mais ou menos, né? A história se repete. Os homens haviam abandonado a Deus. Quando Deus faz a confusão de línguas e eles se separam, cada um formou uma nação e cada nação cresceu, e Deus olhou e viu que o mundo estava corrompido. E estava lá um tal de Abrão, cuidando dos negócios junto com seu pai, com sua família. E Deus chega para Abrão, conhecendo o coração dele, conhecendo que ele iria obedecer a Deus. Deus diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse é um chamado missionário, irmãos. Nós achamos que missão é para pessoas que têm destaque. Não, Deus pega um e diz: é você, eu preciso de você. E Deus escolheu Abrão e disse: Abrão, saia daí.
E Deus fez algumas promessas: se você sair, eu vou te sustentar, eu vou te abençoar, e aqueles que te abençoarem serão abençoados também. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus cobriu Abraão com a bênção dele e enviou. E Abraão ele sai da sua terra sem saber para onde ia. Deus não fez um mapa. E às vezes Deus quer nos usar assim. Às vezes você não sabe, mas de repente alguém chega do teu lado e diz: eu preciso de uma oração. Quantas vezes? E às vezes a gente até fica meio assim, né? Outro dia uma mulher chegou lá: eu preciso de oração, soltou, né? Aí pronto. Aí eu preciso de uma oração. E quando, né, ela começou a contar a história, eu falei: meu Deus, eu oro ou mando dar uma surra nela? Porque já tinha recebido oração de tantos pastores, já tinha passado por tanto lugar, e queria uma oração, mas o mundo está assim, irmãos. E Deus quer muitas vezes enviar pessoas para receber uma oração, e você pode ser o enviado de Deus. Nós queremos andar na bênção, receber a bênção, as boas obras que Deus preparou para nós, mas as boas obras que Deus preparou para nós é ir e pregar o Evangelho. As boas novas são boas novas de salvação. As boas obras são o que você vai fazer, o que eu vou fazer. E Abraão, ele cumpre o seu ministério. Ele sai, ele faz. Vou citar 3 missionários do Antigo Testamento. Abraão, ele foi fiel, amém? Teve seus tropeços, mas foi fiel. Outro que Abraão estava no meio de uma nação, de um povo rico, de um povo abençoado, não por Deus, mas tinha, né, batalhado, eram guerreiros, estavam prosperando, mas havia a falta de Deus. Outro que sai dessa nação e vai para a Babilônia, Daniel. A Bíblia diz que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor Jerusalém. Diz que Deus entregou a Nabucodonosor Jerusalém, e ele levou cativo Daniel e alguns outros. Mas Daniel, ele sobressaiu. Ele entendeu que ele foi ali com um propósito, com um objetivo. Nós, irmãos, precisamos entender que Deus tem um propósito em nossas vidas. Ele quer nos usar. Você não foi salvo para ficar só sentadinho, para dizer para alguém: Jesus te ama. Amém? Jesus te ama, pelo menos isso. Pelo menos isso nós temos que tentar falar. Tem hora que a gente não quer dizer que Jesus ama aquela pessoa. Tem hora que a gente, pelo contrário, gostaria de, né, torcer o pescoço de alguém. Mas nós somos chamados pelo Senhor. Fomos salvos e éramos iguaizinhos. Onde nós lemos Efésios 2, diz que nós éramos iguaizinhos a todos os que estão indo para o inferno. Nós não somos melhores. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Carecemos a cada dia da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E aqui em Efésios, quando você lê todo ele, o capítulo 2, fala de graça, de bondade, de misericórdia. E é isso que o Senhor quer para nós, que nós venhamos a entender, a lembrar de onde nós viemos. O versículo 10, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós estávamos na situação. E nós só andamos nas boas obras se nós lembrarmos das velhas obras que nós vivíamos.
senão não valorizamos, irmãos. Uma pessoa que ganha tudo de mão beijada, tudo e não reconhece, não valoriza a bênção que ganha. Mas quando olhamos, Paulo, o grande evangelista, missionário, ele dizia: miserável homem que sou. A cada dia era uma guerra, todos os dias era uma batalha. Mas ele olhava e ele sabia que de onde ele tinha saído. Amém? Você sabe de onde você saiu? Amém? E você sabe aonde você está? A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou em regiões celestiais, no reino do amor do seu Filho. Ele nos libertou. Daniel entendeu isso. Então Daniel, ele no capítulo 2, 1, 2, mostra Daniel chegando em Babilônia e se destacando. E a Bíblia diz que ele se destacou de tal forma que chegou uma hora, ele chegou para o rei e falou: olha, eu tenho mais uns amigos aqui, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Eu quero que você coloque, rei, eles sobre cada cidade. Mas Daniel, ele ficou diante do rei, diante da realeza. Muitas vezes Deus coloca pessoas, né, em cada lugar, em cada situação para fazer algo, né? O pastor trabalha lá na prefeitura, é para fazer alguma coisa com, né, os de lá, os secretários. A gente vai evangelizar quem? Eu vou evangelizar os que chegam lá para consertar sapato. O Douglas vai evangelizar os funcionários, mas também de repente chega lá um camarada que para ele não é comprar uma casinha daquela não é nada. Mas Deus te colocou lá para isso, entre os grandes. Mas Deus me colocou, né, para cuidar de pequenos, mas Ele te colocou entre os grandes. E o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Daniel, ele chegou para o rei e falou o que tinha de falar para o rei. Quando o rei precisava qualquer coisa, sabia que Daniel estava pronto. Era um missionário. Mas também tem outros que são igual Jonas, né? Jonas, o missionáriozinho, viu? Né? Quando a gente vê a história de Jonas, camaradazinha que só Deus para chamar ele, porque pastor nenhum chamaria. Tu consagraria Jonas diácono, pastor? Não obedecia de jeito nenhum. Rancoroso. Quando Deus falou: Jonas, olha, eu tenho uma missão para você. Aí tivesse animado, né? Opa, o que é tocar guitarra? Né? Opa, fazer parte do louvor. Ou então, cuidar da atmosfera. Aí eu vou ficar ali na porta, uniformizadozinho e tal. Deus fala: Jonas, você vai até Nínive, povo ruim, não valem nada, pecadores, mata profeta igual você, eles matam brincando. E Jonas, ó, que missionário era Jonas. E olha que ele era teimoso, foi até o fim, teimando com Deus. E eu fiquei pensando, como que Deus pode usar um camarada como Jonas? A gente se santifica, a gente obedece, o pastor pede, a gente faz e não sei o quê. Aí de repente vem um camarada que não faz nada, não obedece. Aí de repente está numa posição de missionário. Mas Deus falou: Jonas, olha, você vai pregar lá em Nínive. E Jonas diz: não vou para Tarsis. Eu faço o que eu quero do meu nariz, eu que mando em mim. É mais ou menos isso, irmãos.
E olha que tem gente na igreja que é meio parecido, não estou dizendo aqui, né? Na nossa igreja não tem um sequer. Né? Mas tem gente que parece Jonas. Não, tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Senão não vou, não faço. Então não faz. Só que uma coisa, Deus foi afundando ele. A Bíblia diz que ele desce para o porão do navio, de lá jogam ele no mar, do mar o peixe vem e leva ele para as profundezas, e ele diz, ele mesmo diz, do inferno eu clamei ao Senhor. Ele chega até o inferno. Não é brincadeira. Chega até o inferno. E não queria obedecer. Ele valorizava, sabe o que, irmãos? Uma planta, e não valorizava quase 120 mil. É impressionante. Deus fala, Jonas, você está maluco, Jonas. Você valoriza mais um pé de abóbora que nasceu num dia, no outro dia morreu, do que 120 mil pessoas que estão para perecer. Era essa a visão de Jonas. Por quê, irmãos? Porque ele não sabia, não entendia o que Deus tinha de plano, de projeto para aquela cidade, a salvação grande que Deus iria fazer. E ele achava que ele era o santinho, ele era o bonzinho. Irmãos, quando lemos Efésios 2, nós entendemos que não somos nada. Ninguém é mais santo que o outro, ninguém é melhor que o outro. Se tirar a nossa carapuça, somos todos iguais, irmãos. Mas somos do Senhor, amém? Somos dele, estamos nas mãos dele. Aqui diz que ele nos salvou, ele nos libertou, pelo sangue de Jesus, ele nos libertou. Versículo 13 diz assim, de Efésios 2, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Jonas, ele queria aquele povo longe, mas o sangue de Jesus já havia sido projetado para aquela nação, para aquele povo, mesmo sem eles entenderem. Porque o escritor aos Hebreus diz que tudo que foi antes, no Velho Testamento, era sombra das coisas que haviam de vir. Era sombra, irmãos. O povo de Nínive se arrependeu. Jonas, mesmo sem querer, foi usado por Deus. E muitas vezes nós, sem querer, Deus nos usa. Amém. Sem merecer, sem ter nada para oferecer a Deus, muitas vezes sem amar a pessoa, mas Deus quer nos usar, sem amar o vizinho, sem amar o parente, aborrecer, triste, mas Deus quer nos usar. Deus quer te usar do jeito que você é, do jeito que você está. Aqui diz que pelo sangue nós fomos comprados, libertos. Glória a Deus. Esses homens eram missionários sem saber, sem entender que o sangue de Jesus já estava preparando coisas grandes para aquelas vidas. E vem até Cristo. O Antigo Testamento é chamado de tempo da graça, da lei. Tempo da lei, que vem até o tempo da graça. A lei era para o povo judeu, mas Deus alcançou tantos que não eram judeus. Deus libertou tantas nações, porque a salvação é para todos. Deus libertou. E agora vem o tempo da graça. Jesus Cristo aparece. João olha e eu acho esse versículo maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Se João olhasse humanamente, sabe como que ele diria? Lá vem meu primo. Lá vem Jesus, meu primo, que a gente bagunçou quando a gente era moleque. Teve um dia que ele foi até esquecido, ficou em Jerusalém. João Batista estava lá, junto. Estava na bagunça lá da molecada. E lá vem meu primo. Mas ele tinha entendimento de que ali estava a salvação. De que ali estava o Salvador do mundo. E ele diz, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João, ele traz a revelação. E Jesus diz, olha João, você está revelando coisas grandes. Deus aparece, não, ouve-se uma voz. E o Senhor diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouçam a ele ouvi. A ele ouvi. E João dá a sua vida pelo Salvador do mundo. Começa o plano ser formado. Ser concretizado. Obrigado, pastor. Né? Concretizado ali. Começa. E aí, Jesus morre, ressuscita. Aí no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que Deus começa um novo mover com aqueles homens. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O Espírito Santo transforma aqueles homens que eram indoutos. Diz que Pedro era indouto. Irmãos, lê a pregação dele no capítulo 2. Indouto nada. Ele talvez não soubesse ler, mas tinha bom ouvido. Tinha bom ouvido, porque ele relata do começo ao fim a história de Cristo, a história do Salvador. Desde Moisés ele vem trazendo e traz até Cristo. Ele tinha bom ouvido. Tem gente que diz que não pode pregar. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei ler direito, eu não sei me expressar. Todos eles, irmãos, eram pescadores, era bicho do mato, era caiçara, né? Era tudo caiçara, tudo ali da beiradinha de São Sebastião. Era tudo caiçara. Entendia de barco, mas de repente, pelo Espírito Santo de Deus, há um mover naqueles corações, naquelas mentes, e eles são levantados como missionários. E através disso, ele passa uma obrigação para a igreja: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. As boas obras que nós devemos andar, que Deus preparou, é o Evangelho de salvação. É o Evangelho. Irmãos, boas obras não é carro novo, não. Não é casa nova, não é um bom emprego, não. Boas obras é estar nas mãos daquele que tudo pode. Nas mãos daquele que vai te usar, vai fazer você sair, entrar em qualquer lugar, falar a palavra dele, pelo menos pronunciar o nome dele, Jesus. Às vezes nós nos envergonhamos, irmãos. Esses dias, conversando com meu irmão, o bispo Samuel, ele estava falando, Jair, foi feita uma pesquisa, sabe qual a religião que mais cresce no mundo hoje? Muçulmanos. Os muçulmanos. Mas sabe qual o povo que mais ora? Os muçulmanos. Não somos nós, irmãos.
A gente, para ler a Bíblia, precisa o pastor fazer um... Não, irmãos, é brincadeira, é bom fazer isso, pastor, para incentivar. Mas, irmãos, a Bíblia é para a gente comer ela. É para a gente comer ela. Tem gente que lê a Bíblia me dá sono. E daí? Fica em pé, lê em pé. Eu não sei. Toda vez, lê tudo que é tipo de jornal. Jornal hoje não tem mais. Revista. O celular, então lê o dia todo. Tudo que tem para ler, lê. Agora, quando diz ler a Bíblia, é ruim, né? Orar, então, irmãos, nós vivemos de palavra e oração. Palavra e oração. Pastor, mas eu tento, mas é ruim. É ruim porque nós somos ruins. Para não dizer que você é ruim. Nós somos ruins, irmãos. Os muçulmanos são os que mais crescem no mundo. A Inglaterra, irmãos, alguns séculos atrás, a capital do cristianismo no mundo, não é, pastor? Os grandes evangelistas, homens que reformaram, tudo eram da Inglaterra. Hoje sabe quem que é o prefeito de lá, de Londres? Muçulmano. A pastora citou, a semana passada, aquilo que houve lá na Austrália. Os dois, pai e filho, que decidiram, fizeram uma aliança e oraram para o Alá deles e mataram um monte. E a gente que tem o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, a gente fica, sabe, não vou orar, não sei ler, não posso ler. Irmãos, nós somos missionários do Senhor. Nós somos da última hora, a igreja da última hora. Nós chegamos no limite. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos nos colocar nessa posição de missionários. Deus não vai usar mais Abraão, mais os grandes profetas, não. Os discípulos, apóstolos, não. É você, sou eu. Aonde você estiver, fala de Cristo. Você pensa que toda hora eu chego a cliente e falo, Jesus te ama? Não. Mas dá uma brechinha, a gente está ali falando. A gente tem que ter sabedoria, inteligência. Daniel não ficava todo dia indo lá no palácio, rei, Jesus te ama, Deus te ama, viu? Você está errado, rei. Não falava nada. Mas quando chegava a hora, ele dizia, agora eu não posso perder essa. Agora eu não posso perder essa oportunidade. Não perca, irmãos, oportunidade de falar Jesus te ama para alguém. Não perca a oportunidade de ser um missionário da última hora. Lembrai-vos de que vós, noutro tempos, éreis gentios na carne e chamados incircuncisos. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos a glória dele. E nós temos que falar isso para os outros. Bom é adorar ao Senhor, mas precisamos fazer algo também. A obra de Deus é grande. Seja usado, amém? A gente não prioriza, o que o pastor falou é sério. O muçulmano deu meio-dia, eles procuram ver a direção de Meca, pegam um tapetezinho, põe no chão, aonde estiver, eles se ajoelham e oram. A gente dentro da igreja, a gente faz isso.
apaga as luzes, mas tem gente que se não apagar a luz, a pessoa fica com vergonha de se ajoelhar. Estou falando sério, falo porque é a realidade, irmãos. Fazemos isso porque fica um clima legal, a gente está orando, tá, né? Você desliga, mas tem pessoas que se não apagar a luz, ela fica com vergonha de ajoelhar. Fica com vergonha de orar em algum lugar. Eu saí, tem um pastor, muito amigo nosso, que foi meu pastor Jades. A gente saía, às vezes no meio da rua, ele olhava para alguém, ele, pera um pouquinho, Jair. E aí, tudo bem? A pessoa, tudo bem, tá? Quer uma oração? Eu dizia, meu Deus. Ele começava a orar, mas em oração de assembleiano, viu? Não é essa oraçãozinha aqui. Não. Era, Senhor, abençoa, tal, abençoa todos que estão passando aqui, tal. Fazia isso e ia embora, irmãos. Uma vez eu estava saindo do metrô lá da República, eu não esqueço esse dia, fui resolver até um negócio da igreja. Aí, uma irmã, eu estava saindo, a irmã ia entrando, ela olhou para mim e falou, moço, espera um pouquinho aí. Olha, Deus, não sei quem você é, mas Deus mandou falar para você, avisar o meu servo que tudo vai dar certo. Que tudo está na mão dele, não se preocupe, Deus vai resolver essa semana esse problema. Ela não, eu saindo do metrô, ela entrando, uma irmãzinha simples, nunca vi, nem no metrô. Né? Aí ela entrou, falou isso, falou, olha, Deus mandou fala para o meu servo que tudo vai dar certo, que vai ser resolvido essa semana. E era coisa grande, irmãos. A gente tinha comprado o templo e estava uma dificuldade, tá aí minha esposa que está de prova, estava uma dificuldade para pagar, e não era pouquinho não era 100, 200 mil, não, era 700 mil na época, que tinha em uma semana dado de entrada, e faltava, né, muito ainda. Chegou no final da semana, quando chegou na igreja, eu falei, Jabes, não sei, mas uma mulher foi entrando e falou isso, falou que Deus vai preparar. Aí aquele jeitão meio maluco dele, né? Então vamos, Senhor, obrigado, eu creio e tá, essa semana já vai dar certo. Não vou esquentar a cabeça então, Senhor. Falei, Jabes, mas não é assim, vai esquentar, vai procurar. Não, Deus falou, pronto. E foi resolvido, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele quer te usar, aonde você estiver. A hora que você sentir de fazer uma oração por alguém, faça. Sentir de parar alguém e dizer, olha, Jesus te ama, pare. Seja usado por Deus. Ande nas boas obras que Ele preparou para nós. Não fui eu que preparou, o pastor não sabe preparar nada de boas obras. É Deus que prepara, irmãos. É Deus que prepara para nós. Seja usado por Deus andando nas boas obras. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Para hoje, nós precisamos lembrar de onde caímos. Se eu não estivesse aqui, aonde eu estaria? Eu tenho que pensar isso. Se eu não estivesse indo para o céu, eu estaria indo para onde? Não era para outro lugar bonzinho que... Não era purgatóriozinho aguardando, não. É o inferno. Mas Deus está me levando para os céus. Então nós temos que arrastar multidões para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.